Bom dia, estamos aqui para mais uma correção, tá? Vamos repassar os exercícios da semana, foram 3 atividades. Quero desde já parabenizar todos os alunos que realizaram a atividade. Sei que a gente ainda está num processo de adaptação, é tudo muito novo, tanto para vocês quanto para nós, professores. Em meio a essa pandemia, a gente está tendo que se adequar a novas maneiras, né, de conseguir fazer com que o aluno aprenda. Tudo depende, gente, não só do professor que está aqui gravando a videoaula ou preparando algum material, mas depende exclusivamente da dedicação do aluno. O sucesso desse período de distância, de aulas de maneira virtual, só depende do aluno, tá? O professor ele pode fazer aqui a melhor aula, mas se o aluno ele não assistir, se ele não se dedicar, se ele não buscar, não tem como acontecer. Mas, desde já, eu quero parabenizar a todos por conseguir, né, estar cumprindo com as atividades. Mas, sem mais delongas, o primeiro exercício da semana foi sobre os principais conceitos de genética. Eu pedi para vocês abrirem o livro na página 20 e 21, fazer a leitura dos principais conceitos de genética. Tinha lá DNA, cromossomo, genes, as questões dos alelos, dos heterozigotos, homozigoto, genótipo e fenótipo. E aí eu vou respondendo as questões e fazendo a ponte entre esses conceitos, tá certo? Só lembrando que quando a gente fala do nosso DNA, a gente já relembra que lá tá todas as nossas informações genéticas, certo? Quando a gente fala de cromossomo, a gente está falando da estrutura que está lá no núcleo das nossas células e que dentro do nosso cromossomo está o nosso DNA condensado, certo? Mas tanto quando a gente fala de DNA e cromossomo, a gente está falando de praticamente uma coisa só, tá? De todas as informações que a gente recebe, certo? As nossas informações hereditárias, as nossas características. E aí é quando a gente chega até o conceito de gene, certo? Onde o gene ele é um espaço do teu cromossomo, certo? Do teu DNA, e que ele faz referência a uma determinada característica que você tenha, certo? A cor do seu cabelo, a cor do seu olho, a cor da sua pele. Então, o gene é um pedacinho do teu DNA referente a uma dada característica, certo? Aí o exercício, a primeira questão do exercício, ele pede para a gente poder explicar o que é homozigoto, né? E o que é heterozigoto. O que é que a gente entende por esses conceitos? Bem, então para a gente entender essa questão do que é homozigoto e do que é heterozigoto, nós temos pares de cromossomos, tá? Um cromossomo que veio do teu pai e um cromossomo que veio da tua mãe, certo? Quando é, professora, que o meu cromossomo, que o meu par de cromossomo é heterozigoto? Gente, a própria palavra hétero, o início dessa palavra já te diz que são alelos, são coisas diferentes. Então, um heterozigoto é aquele indivíduo que possui alelos diferentes. Eu peguei umas canetinhas aqui para a gente poder entender. Essa caneta eu recebi da minha mãe, essa que eu recebi do meu pai. São cores diferentes. Então, o meu par de cromossomo, certo? O meu par de cromossomo possui alelos diferentes. A mãe deu característica verde para o filho, para esse indivíduo, e o pai deu característica azul. Então, o meu par de cromossomo, ele é heterozigoto justamente pela diferença no seu par de alelo. Aí, professora, e o que é um indivíduo homozigoto? Gente, o indivíduo homozigoto é aquele indivíduo que recebe a mesma característica, certo? Onde o seu parzinho de alelo ele vai poder ser assim, ó, igual, tá? A mesma cor, a mesma característica. Então, isso vai dizer que aquele indivíduo ele é um homozigoto. Então, eu tenho meu par hétero, diferente, e eu tenho meu par igual, homozigoto, tá certo? Isso aqui é que vai te dar a ideia para você entender aí os conceitos do que é homozigoto e o que é heterozigoto, que a questão pergunta. E aí você poderia colocar
é aquele indivíduo que possui dois alelos diferentes para heterozigoto. E para homozigoto, é o indivíduo que apresenta alelos iguais, certo? Essa era a primeira questão que fazia referência a esse conceito. A segunda questão diz o seguinte: alguns genes se expressam quando aparecem em homozigose. Gente, homozigose e heterozigose é a mesma coisa de que eu estar falando de homozigoto e heterozigoto. A gente viu que homozigotos são indivíduos que apresentam a mesma característica, ou seja, a mesma característica não, estão em pares de alelos iguais. Então, quando é que o indivíduo se expressa estando em homozigose? Lembrando, para ser homozigoto, quando a gente está estudando as letrinhas que Mendel determinou, certo? Eu preciso estar para aquela mesma característica par de letras iguais, ou seja, azão, azão, quando a característica é dominante, ou azinho, azinho, quando a característica ela é recessiva. Então, para que o indivíduo se expresse em homozigose, né? A pergunta faz assim: quando que isso acontece? Quando o par de alelo, certo? Já está dizendo quando os alelos estão em pares, certo? Ou seja, azão, azão, azinho, azinho. Isso é que vai mostrar que aquele par de alelo, que aquele gene, ele se destaca, ele se expressa, tá certo? Quando eles estão em pares. Quando o indivíduo ele está em heterozigose, isso não acontece. O indivíduo que está os alelos que estão em heterozigose, eles não precisam estar em pares, certo? Se tiver azão, azinho, ele está em heterozigose, e se tiver só o azão, ele também vai estar em heterozigose. Não tem como ele estar em par, certo? Essa é a resposta. Quando os pares de alelos estão, certo? Na verdade, em pares, como eu acabei de falar, quando os alelos estão em pares, ou seja, azão, azão, azinho, azinho para determinada característica, para que ele possa se expressar. Aí a outra questão, certo? É a questão falando sobre fenótipo, mas aí a gente tem os conceitos genéticos sobre a questão genótipa, né, que é o genótipo e a questão fenótipo. Gente, eu já falei aqui, gene, certo? É a característica que está lá expressa no teu DNA. Então, se a gente levar esse conceito para a palavra genótipo, a gente já vai entender. Genótipos são as características que a gente herda, né? Que está lá expressa no teu DNA, certo? Porém, essas características genótipas, elas podem ser modificadas com o tempo, pelas ações do ambiente. Por exemplo, tu recebeu o caráter cor da pele branco, mas se você for uma pessoa que gosta de levar sol, ou você mora num lugar como a gente mora aqui no Brasil, a incidência solar é praticamente o ano inteiro. Então é lógico que aquela cor branquinha que você recebeu do teu pai, da tua mãe, aquele gene, aquela característica, ela pode ser modificada, você pode ficar mais corado, mais bronzeado e acabar que a questão fenótipa, que é aquela que você está vendo, certo? É você poder ver diferenças, porque você recebeu o gene cor branca, mas com o tempo essa cor ela foi sendo modificada pela ação do ambiente. E a questão fenótipa é aquilo que você vê, são as características que você enxerga no indivíduo, certo? Se o cabelo é encaracolado ou liso, você está vendo do mesmo jeito. Você recebe cabelo ondulado, aí você vai no salão, faz um alisamento, seu cabelo passa a ser liso. Isso não quer dizer que o seu cabelo é liso pelo fator genético, certo? E sim pelo fator ambiental que causou o alisamento do seu cabelo. Mas fenotipicamente eu estou vendo que o seu cabelo é o quê? Liso, tá certo? Então, o conceito aí de fenótipo, a gente pode colocar da seguinte maneira. Você pode colocar que são as características observáveis de um indivíduo. São aquelas características que a gente enxerga, que a gente pode observar, tá certo? Essa era a questão 3, todo mundo acertou, ninguém teve dificuldade na hora de fazer essa questão. A questão 4, pessoal, era uma questão de correlacionar, onde nós tínhamos a sequência genótipo, fenótipo, gene e heredograma. Antes de eu falar do restante da questão,
nós já vimos aqui o conceito de gene, nós já vimos aqui o conceito de fenótipo e de genótipo. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a questão do heredrograma. Gente, heredrograma é uma maneira, certo? É baseada nos estudos de Mendel, que o que é que aconteceu? Tivemos uma falha aqui, que alguém chegou aqui atrapalhando a videoaula, mas a gente vai continuar, tá? Para mim não ter que gravar o vídeo novamente. Bem, o heredrograma, ele está baseado nos estudos de Mendel. Mendel, ele teve a ideia de criar um gráfico. O heredrograma nada mais é do que uma maneira estatística, um gráfico, para poder inserir os seus cruzamentos, certo? Então, nada mais é do que uma montagem das características de uma família, de uma espécie, que você pode organizar através de símbolos, tá bom? Isso é assunto para as próximas aulas, mas aí, dentro da questão, eu pedi para vocês assimilarem os conceitos, tá bom? E pela lógica, se a gente já trabalhou gene, fenótipo e genótipo, o que sobrasse seria heredrograma. E aí tem a seguinte: é a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. Então, como eu já falei para vocês que é um estilo gráfico, um estilo de montagem das características de um indivíduo, de uma espécie, esse seria o conceito de heredrograma. Então, seguindo a sequência, ficaria o seguinte. Primeiro, questão 4. Ficaria 4 aí entre parênteses. O segundo conceito diz o seguinte: cada segmento do DNA é capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA. Gente, cada segmento do teu DNA é o quê? É um gene responsável por uma informação genética, por uma característica genética. Então, aí seria a questão 3. Seria 4, 3, falta mais 2. O outro conceito é a constituição genética de um organismo, ou seja, conjunto de alelos que ele herdou dos seus progenitores. Já está dizendo, se eu herdei, eu estou falando da questão fenótipa ou estou falando da questão genótipa? São os nossos genótipos que a gente herda dos nossos progenitores, tá certo? Então, seria 4, 3, 1, e sobrou a questão 2, que é a questão fenótipa, que são as características internas ou externas de um ser vivo geneticamente determinadas, certo? Isso aí seria a sequência do nosso exercício da questão 4. Vocês corrijam aí, por favor. Gente, a outra questão, certo? É sobre as leis de Mendel, certo? Pergunta sobre como é que Mendel realizou essa lei, quais foram os critérios, ou o que é que levou, que conceito se constituiu sobre essa primeira lei de Mendel. Aí, dentre as alternativas aqui, eu não vou detalhar muito, porque a gente já viu muito essa questão da lei de Mendel. A resposta correta seria a letra C. Muitos alunos erraram essa questão. Por que, professora, eu teria que marcar efetivamente a letra C? Gente, porque os gametas, eles eram puros. Mendel trabalhou com uma linhagem pura, para que ele pudesse ter excelentes resultados das suas linhagens. Então, só essa palavra puro, você já tem que assimilar a primeira lei de Mendel. Aí ficou o seguinte: os gametas são puros, ou seja, apresenta apenas um componente de cada par de fatores considerados. Ou seja, ele pegou uma plantinha pura e uniu com outra plantinha pura para que aquele descendente fizesse parte da primeira linhagem, mas de uma linhagem pura. Esses são os conceitos da primeira lei de Mendel, tá certo? Mas alguns alunos colocaram outras alternativas. Eu peço que vocês corrijam para que vocês consigam assimilar esse conceito em relação à primeira lei de Mendel. Bem, a questão 6 fala sobre... Tinha uma imagenzinha, certo? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Era essa imagem aqui, certo? Esse conjunto de cromossomos aqui são os nossos cromossomos. Nós já sabemos que o ser humano, nós temos 46 cromossomos. Por quê? Porque 23 vem da tua mãe, 23 vem do teu pai. E aí forma-se um novo indivíduo que é eu, é você, enfim. E aí nós temos aí essa tabelinha com esses 23 cromossomos, 23 pares de cromossomos, que dá um total de 46. E a gente chama essa imagenzinha de cariótipo, ou seja, conjunto, certo? De cromossomos responsáveis pela tua formação. Teve gente que colocou genoma, genética, genótipo, enfim.
mas eu passei no slide para vocês que o conjunto dos nossos cromossomos forma o nosso cariótipo, ou seja, as nossas informações. Então, seria aí a letra C também. Na questão 7, era um texto onde a gente tinha várias palavras grifadas, e aí a gente tinha que assimilar esse conceito grifado com as alternativas embaixo. Eu vou ler para a gente tentar assimilar, ok? Dizia o seguinte: os genes para o albinismo somente se expressam quando está em par. Gente, quais são os alelos que se expressam em par? São os heterozigotos ou são os homozigotos? Quem é que tem que estar em par para poder se destacar? São os indivíduos o quê? Homozigoto, certo? Quando o indivíduo ele é homozigoto, ele é dominante ou ele é recessivo? Para que ele se expresse, ele tem que ser o quê? Dominante. Mas para estar em par, ele precisa ser o quê? Recessivo. Então, a primeira questão tá fazendo referência ao indivíduo recessivo, ao par de alelo recessivo, ou seja, se expressa quando está em par. O dominante, ele já se expressa sozinho, ele não precisa estar em par, mas o recessivo precisa estar em par, tá certo? Azinho, azinho só se expressa estando juntos, os dois. Continuando. E situa-se no mesmo locus, certo? Locus é o lugar do DNA onde o gene fica inserido. Se situa-se no mesmo locus de um cromossomo que possui cargas genéticas semelhantes. Gente, possui o quê, gente? Cargas genéticas semelhantes. Ou seja, se é semelhante, elas são o quê? Dominantes, certo? Quando você tem características iguais, semelhança é igual, tá? Parecidas, elas são o quê? Características que dominam, que se expressam, não é isso? Sendo a cor de pele caráter normal, transmitida por um gene que se expressa mesmo estando em dose simples, certo? Fazendo o mesmo comparativo para a questão dominante. E, por fim, a gente faz a ponte do cromossomo homólogo, que é um cromossomo simples que tem 2 pares de alelos, tá certo? Então, aí a gente fazia, trazendo para a questão, a resposta correta seria a letra D. Recessivo, alelo, e dominantes e homólogos. Seria a letra C, de acordo com esse textinho aqui. Algumas pessoas também se atrapalharam, mas fazendo uma boa leitura, você consegue fazer essa interpretação. E, por fim, foi a questão 8, certo? Que fala o seguinte: as células de um indivíduo, para um determinado locus, certo? Apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado de... Então, eu tenho lá meu par de alelo, 2 alelos, certo? Então, para a mesma característica, certo? Característica cor verde, ele recebeu tanto do pai quanto da mãe. Esse meu par de alelo, igual cor verde para ambos fatores, ele é o quê? Ele é um heterozigoto ou ele é um homozigoto? Claro que ele vai ser um homozigoto, porque ele tem pares de alelos iguais para a mesma característica. Então, também seria a resposta letra D, certo? Essa é a correção do exercício. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas vocês precisam assistir o vídeo todo para poder entender alguns conceitos que eu já estou aproveitando para corrigir e também para poder explicar para vocês um pouco do conteúdo, certo? Fica aqui o meu beijo virtual e o meu abraço virtual.